quando os árabes chegaram em Floriano, os primeiros, Floriano ainda não era nem cidade, né? Os primeiros árabes chegaram em 1889, foi a família Zarur, né? Que hoje eles são os donos do Hotel Brasil, né? E eles chegaram em 1889, o primeiro foi o Antun Gibran Zarur e a sua esposa Nassime Shaib Zarur. Então eles colocaram a primeira padaria de Floriano. Essa padaria fica ali na esquina do agora antigo calçadão, né? E lá foi como começou tudo, era X com a igreja, era um ponto muito estratégico. E aí os árabes foram uns trazendo os outros e houve aquele boom no comércio de Floriano, porque o rio Parnaíba era navegável. Então nós tínhamos o escoamento, uma hidrovia importante. E não tinha como competir com o sistema de comércio dos árabes, né? Os árabes inventaram nesse rincão a venda a prazo, o fiado, a prestação, a fatura, inclusive fatura é uma palavra árabe, né? A nota promissória e assim por diante. E eles, o regime deles era acordar às 5 da manhã, começar a trabalhar, almoçava na loja, vendia até aí 10 horas da noite, apagava a usina de Maria Bonita e eles continuavam rasgando tecido à luz de lampiões. Eles eram discriminados por causa disso? Sim, houve algum momento de discriminação no começo, né? Mas Floriano recebeu muito bem os árabes, então nós fomos bem agasalhados na nossa cidade. Cidade, quando foi proclamada a vila foi elevada à categoria de cidade, aí a gente mudou o nome de Colônia Rural de São Pedro de Alcântara para Floriano, também tem um motivo engraçado para isso ter acontecido. Então os árabes tiveram plena participação nisso e já tinha 92 famílias estabelecidas em Floriano, né? 92 famílias árabes. Consegue informação de que tentaram se instalar em Floriano e foram expulsos daqui para ficar em Barão de Grajaú? Até que ponto essa história é verdadeira? É verdadeira. O que aconteceu foi que nos idos de 1914, 1915, os árabes prosperaram muito no comércio e os comerciantes brasileiros daquela época ficaram um pouco enciumados, porque era difícil você viver essa vida do árabe, né? De entrar na loja às 5 da manhã e sair 11, 12 da noite. E se alguém de madrugada batesse lá na janelinha pedindo para vender uma agulha, o árabe levantaria e venderia, né? E ainda tentaria vender um ou outro produto qualquer. Como eles conseguiram, então? Aí o que aconteceu foi o seguinte: os comerciantes brasileiros fizeram uma solicitação para o Coronel Borges e para o Major Carlino Nunes. Era uma pessoa muito ligada ao Coronel Borges, né? E eles solicitaram que os árabes fossem removidos para a cidade vizinha de Barão de Grajaú, porque estava acontecendo uma competição desleal. E o Coronel Borges atendeu e o Major Carlino Nunes acatou. E realmente os árabes foram, todas as famílias, com tudo, foram transferidos para Barão de Grajaú. Eles foram recebidos pelo João Curirade, que foi o único imigrante árabe que foi para Barão de Grajaú, né? Inclusive ele foi o primeiro comerciante árabe de lá. O deputado Neiva Moreira faz uma referência muito interessante no livro dele que se chama Pilão da Madrugada, sobre esse comerciante árabe lá em Barão de Grajaú. E o que aconteceu foi que Floriano, os brasileiros já gostavam dos árabes. Então existia aqui um espírito escol, como foi descrito pela doutora Josefina Demes, chamado Alberto Drummond, né? Tio do nosso amigo Honorato Drummond. E ele escreveu uma carta, um telegrama para o governador Landry Salles, explicando a situação e dizendo que os árabes eram queridos e que estavam fazendo Floriano prosperar com o comércio, que vinha gente de todos os rincões para comprar aqui por causa dos árabes. E que isso fazia com que o comércio dos árabes em Floriano fazia com que a cidade tivesse esse movimento efervescente. E aí o Landry Salles não contou conversa, despachou para o Major Carlino Nunes que trouxesse os árabes de volta. E o Major Carlino Nunes recebeu eles no cais com banda de música e tudo. Hoje em dia, quer dizer, toda essa cultura, o comércio que impulsionou o Floriano, isso se seguiu por gerações futuras ou hoje isso sumiu um pouco?
A gente tem alguns registros importantes, né? Ainda existem comerciantes árabes, né? O Calil Lobo ainda hoje vende lá na loja dele, no meio do calçadão, do antigo calçadão. E a gente tem que esses registros acontecem paulatinamente, mas a gente está atento, né? O que aconteceu foi que os filhos dos árabes estudaram, né? E hoje são médicos, engenheiros, professores, empresários, arquitetos, dentistas, né? Trabalhando pelo bem de Floriano. Não houve uma continuidade no comércio, até porque o Floriano teve um declínio no comércio com a construção da Transamazônica, que tirou, a BR-230 tirou o ponto de convergência, os entroncamentos rodoviários daqui e colocou eles em picos. E além disso, nós tínhamos uma importante hidrovia que era a navegabilidade do rio Parnaíba. E com a construção da usina de Boa Esperança em Guadalupe, o rio deixou de ser navegável e nós perdemos essa importante via de escoamento comercial. Então, era natural que o comércio de Floriano desse uma declinada. Mas ainda bem que, como esses filhos dos árabes e outros tantos de inúmeras famílias brasileiras estudaram, então Floriano prosperou no setor educacional e comercial e estudantil e de saúde. Então hoje nós somos um polo educacional, estudantil e de saúde. Cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu tempo. Voltando um pouco, parece a princípio fácil, você se estabelece, tem um sucesso comercial, mas deve ter sido difícil para essas famílias saírem, cruzarem o oceano. E como é que era esse sentimento deles com relação à saudade da sua terra, essa comunicação, como é que era feita com seus familiares? Eu tive uma oportunidade única de ter acesso às cartas, a 70 anos de correspondência entre os árabes que ficaram lá, na cidade de Cabab e na cidade de Malula, que foram as duas cidades que exportaram árabes para cá, basicamente, né? Houve outras cidades, mas em menor número. Então eu tive acesso a essas correspondências. E o que os parentes que lá ficaram escrevem é de cortar o coração, né? A gente tem aqui um relato interessante, por exemplo, de um irmão de um árabe que veio para o Brasil, para Floriano, e ele dizia assim, que as minhas mãos estão tremendo de emoção e de saudade de ti, meu irmão, porque tu está do outro lado, tem um mundo de distância entre nós, mas o teu cheiro ainda está na minha cama. Porque na certa ele mudou de quarto, se adaptou à nova vida e assim por diante. E nós temos aqui também um outro relato, que existe uma ave migratória que se chama araha, que ela atravessa da Ásia para a América uma vez por ano e no fim do ano ela volta, acompanhando o fenômeno do El Niño, né? E um dos árabes escreve assim, meu irmão, que tu atravessaste o oceano e não voltaste para matar as saudades. É muito triste que até o Raha, um passarinho tão pequeno, tem o direito de rever a família. E tu não podes voltar. Quer dizer, é uma coisa sensacional, a saudade escrita nessas linhas. Além do comércio, que tipo de outras contribuições esses descendentes ou essas pessoas que vieram para o Brasil e para Floriano têm para o município especial de Floriano, Piauí também? Se você for olhar, grosso modo, qualquer pessoa vai dizer a culinária, né? Nós somos uma cidade que comemos muito bem, né? Nós temos a esfirra, o quibe, o tabule, fazem parte da comida típica de Floriano, brasileiro ou não. Todo mundo aqui gosta de uma esfirrinha, né? Mas a gente tem também outros registros importantes. A contribuição dos árabes para a arquitetura na nossa cidade foi muito importante. Basta ver os casarões que estão em torno da igreja de São Pedro de Alcântara. Nós ainda temos um último casarão que sobrou com um pórtico escrito em árabe, que era o casarão da família Lobo, né? Está escrito lá em árabe, Calixto Lobo, ali na esquina próximo da praça. E a gente vê que a gente necessita de uma política séria de preservação do patrimônio arquitetônico da nossa cidade. Ficamos muito felizes com tudo que tem acontecido ali no entorno da Rua São Pedro e do Floriano Clube, né? Acho que é um resgate cultural importante que vai ficar para as próximas gerações. Rua São Pedro, que inclusive não era só aqueles dois quarteirões. Certo, isso é uma contribuição importante também, interessante de falar. A Rua São Pedro era muito mais do que aqueles dois quarteirões, ela ia até depois da igreja muito.
Mas como existia um árabe radialista muito importante na nossa cidade, foi político, que era o Defala Atem, então a rua foi modificada de nome, uma parte da rua, para homenagear esse árabe.